Uma boa tarde a todos. Que Jesus possa abençoar-nos para que consigamos praticar os ensinamentos que a doutrina espírita propõe para nós, principalmente na responsabilidade com a mediunidade, com Jesus e com Kardec. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito comum, muito falado, mas é um tema grave, é um tema que nós temos que prestar muita atenção, que é mediunidade e obsessão. Então, nós vamos observando que a espiritualidade vem colocando para nós que a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito Emmanuel coloca que o médium, antes de assumir atividade maior, ele tem que se evangelizar, ele tem que se espiritualizar, ele tem que se iluminar dentro do processo evolutivo. Porque é impossível, numa reencarnação, muitos conseguirem dar esse salto. A gente viu ali no Evangelho que Saulo, mais tarde Paulo, Maria de Magdala, eles conseguiram, numa reencarnação, fazer toda uma diferença na evolução deles. Então, e Emmanuel nos chama a atenção também, no livro Emmanuel, que a maioria de nós médios fracassamos. E André Luiz também fala no livro Os Mensageiros, que a maioria de nós volta para o mundo espiritual fracassados. Poucos conseguem cumprir a metade da missão, uma parte, e raros conseguem chegar até o fim. E lá ele coloca, como o capítulo passado nós estudamos, que um dos fatores, a disciplina e a relembrar o compromisso assumido, a recordação do compromisso assumido. Então, vamos lá. Mediunidade e obsessão. A mediunidade vem se tornando instrumento de autopromoção. Infelizmente, ainda acontece com médios desavisados, alguns médios que não entendem a faculdade, por ter uma brilhante faculdade mediúnica, uma faculdade que é um instrumento para a sua libertação dos equívocos do passado, porque nós não podemos esquecer que isso é um material didático, uma ferramenta para conseguirmos reparar a nossa expiação, os nossos erros de antanho. Mas muitos médios ainda se promovem, ele se comporta como popstar, e não é por aí. Então, olha que o amigo espiritual coloca: a mediunidade vem se tornando instrumento de autopromoção, a prejuízo da qualidade ética e espiritual do fenômeno. E diversos companheiros, impressionados com eles mesmos, narcisisticamente, arrojam-se às disputas, ao campeonato de projeção pessoal, perseguindo o aplauso da terra, os primeiros lugares, as competições insensatas, distante dos sentimentos de renúncia, de vera humildade e de legítimo amor. Então, muitos médios, eles estão nesse processo, às vezes são médios com missões, com expiações, provas gigantescas, médios que têm uma faculdade muito, muito ampla, muito ostensiva, na literatura, com cartas de além-túmulo, ou mesmo com oratória, ou mesmo em diversos setores do trabalho que a doutrina espírita nos oferta, e acaba esse médio, esses médios, começando essas disputas, essa projeção. Às vezes eles querem
a multidão ali do seu lado, às vezes eles não querem fazer pequenos trabalhos, às vezes eles não vão fazer palestra em casas pequenas, às vezes eles não atendem cidades pequenas. Então, muitos querem projeção. E quem está falando é o amigo espiritual Manuel Filomeno de Miranda, que está nos chamando, um dos companheiros que trabalha com o Divaldo Pereira Franco, que é um grande exemplo para nós, como esse médium consciente e responsável. A dedicação com fidelidade e firmeza de caráter a qualquer causa é sempre um grande desafio ao homem. Então, a fidelidade e firmeza de caráter. Então, fidelidade, o médium tem que ser fidedigno à espiritualidade, à doutrina espírita, a Kardec e a Jesus. Então, ele tem que ser fiel no seu trabalho. E a gente vê no Evangelho Jesus dizer: aquele que é fiel em pequena coisa, confiar-te-ei em coisas maiores. Então, à medida que o médium ele vai se espiritualizando, a espiritualidade vai confiando nele tarefas maiores. Ele vai ampliando o seu campo de ação e vai conseguindo resgatar, reparar mais quantidade de débitos de antanho para aumentar a sua capacidade evolutiva. Isso é chegar mais rapidamente à perfeição, que é o nosso desiderado. Então, essa fidelidade, porque muitos médiuns assumem a mediunidade por causa do fenômeno, outros por causa daquela vaidade, acham que médium é muito fácil ser médium, que ser médium é uma coisa que dá status. Mediunidade não dá status. Mediunidade é responsabilidade, mediunidade é compromisso. Então, ela exige firmeza de caráter e também fidelidade. Então, nós temos que ver que a mediunidade não é simplesmente provocar fenômeno. Fenômeno é um efeito da mediunidade. A mediunidade ela é uma luz para clarear a estrada do médium, para que ele consiga caminhar com segurança junto com o compromisso que abraçou sobre a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo e dos guias maiores. Então, isso é sempre um grande desafio, porque às vezes Emmanuel fala uma coisa muito interessante: iniciar no Espiritismo é fácil, permanecer é desafiador, chegar ao final é crucificar-se. Então, a maioria, ela chega muito entusiasmada: eu quero médium, eu quero ser médium. Eu vejo muitas pessoas me perguntando como fazer para desenvolver a mediunidade, como fazer para ser médium. Não, o médium já nasce médium, porque a mediunidade ela é física, ela está radicada no corpo físico. Então, o corpo do médium, toda a instrumentalidade é preparada, especialmente por exigir-lhe vivência do ideal esposado. Então, a fidelidade, a firmeza do caráter, porque vai exigir do médium que ele vive o ideal esposado. Qual é que é o nosso ideal? A doutrina espírita com Jesus, mediunidade com Jesus. Então, não adianta a gente provocar fenômeno, falar bonito, mas como que eu estou vivendo? Eu estou dando exemplo? Eu estou fazendo um trabalho ali que eu estou apresentando a doutrina que eu abraço, o trabalho que eu abraço? Porque nós temos que ver, que diz Dr. Bezerra de Menezes, que nós temos que ser a carta viva do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o trabalho. Então, que vivência do ideal esposado, com tolerância, para com todos quantos lhe compartem ou não a opinião. O médium tem que ser tolerante aos adversários do Espiritismo. Ele tem que ser tolerante aos críticos, não só com as pessoas que lhe compartem a opinião, mas aqueles que criticam.
porque isso vai trabalhar o nosso melindre, a nossa vaidade, vai desenvolver em nós compreensão, confiança, amor e respeito. Então, isso pesa muito para os médios. Muitos médios reclamam disso. Ah, mas ninguém me entende, eu sofro muita crítica. Não tem como não sofrer crítica. Porque tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas todo mundo tem direito de gostar ou não daquilo, porque nós também fazemos isso. Quantas coisas nós não gostamos? De quantos trabalhos nós não gostamos? Quantas obras nós não gostamos? Quantos filmes nós não gostamos? Quantas músicas nós não gostamos? Então, isso chama-se respeito, como está aqui. Então, nós temos que ter tolerância, tolerar o outro, para que consigamos passar essa mensagem viva. E aí, fiquem à vontade para levantar a mão, para conversar, para a gente estar trocando ideias, tá? Há muitos médios enganados e enganadores. Júlia, fica à vontade. Eu estou com uma dúvida sobre a questão do fenômeno. As pessoas procurarem a fim de ver fenômeno. Qual o objetivo disso? Elas procuram o quê? Olha, tem gente que é curiosidade. Aham. Tá? Quer ver É muito interessante isso, Júlia, que o fenômeno ele não convence. O que convence a pessoa é a literatura espírita, é a moral doutrinária. Eu conheci muitos companheiros que trabalharam em materialização e hoje não são espíritas. Passaram, muitos desistiram, outros não trabalham em mediunidade. Então, o fenômeno, ele não convence. O fenômeno ele pode até convencer, mas ele não te desperta. Se no momento ele se acha bonito, o espírito conversando, mas aquele esquece. Até os médicos que trabalham na reunião mediúnica, poucos prestam atenção no fenômeno, na comunicação que foi dada ou nas comunicações. Então, acaba o trabalho, eles não levam, não guardam. Por isso que Emmanuel, o André Luiz, no livro Desobsessão, ele pede que gravemos a reunião mediúnica para a gente estudar quantas ciladas, quantas obsessões poderíamos ter evitados conosco se a gente tivesse prestado atenção. Mas quer mais ver o fenômeno. Muitos companheiros não querem nem estudar, Júlia. Então, o fenômeno, ele faz parte, ele é um efeito, ele não é a causa. A causa é nossa evangelização. Porque o que eu vejo, eu tive a oportunidade de participar da Casa Espírita, numa cidade do interior, e como a Casa Espírita tinha sido fundada pelo meu avô, quando eu cheguei lá, as pessoas ficaram assim, meio que vamos estudar com a gente, me convidaram, e o estudo era antes da reunião mediúnica. E eu virei e falei claramente, eu vim pelo estudo. Quando terminou o estudo, eu falei, pronto, agora eu vou embora. Eles não me deixaram ir. Aconteceu a reunião mediúnica. O que eu vi foi, manifestou um espírito sofredor, precisando de ajuda, e não conseguiu ser ajudado. Não conseguiu ser ajudado. Aí depois, inclusive, me explicaram, é uma médium, essa pessoa que atendeu é uma médium que não quer estudar. Aí o meu sentimento foi assim, se as pessoas procuram pelo fenômeno, eu estou indo lá para uma pessoa sofrer? Como que é isso? Quando você foi na África pela primeira vez, você foi com qual objetivo? Trabalho voluntário. Mas muita gente vão fazer selfie. Você concorda comigo? Sim. Para mostrar que foi lá na África, viu os meninos, faz selfie, nunca mais volta e nem abraça no trabalho. Sem crítica destrutiva, tá? Eu pedi aí que você tem experiência, não tem. Nunca fui. Mas eu concordo. Tá? Mas a gente vê. Eu amo o trabalho. O que eu posso falar do trabalho, a gente fala. Eu nunca tive a oportunidade de ir. Mas quem sabe um dia eu poderei ir com vocês lá para a gente estar dançando com aqueles meninos e trazendo aquela energia para o coração e mudando a nossa vida.
Então, é o que você falou, porque o médium ele tem que estudar, ele tem que reformar, ele tem que amar, principalmente o filho do Calvário. Olha, você vê que você está estudando conosco na sexta-feira, o livro No Mundo Maior, quando Calderaro e André Luiz estavam atendendo aquele obsessor e obsediado, ali no hospital, obsediado doente. Aí o André Luiz falou com o Calderaro, o espírito de uma envergadura daquela de conhecimento, vamos começar a conversar com eles. O que Calderaro falou? Não, vamos esperar a irmã Cipriana. Aí André falou, mas quem que é essa irmã Cipriana? Aí ele explicou, eu tenho conhecimento, mas ainda não sei amar. E ele ama, mas a irmã Cipriana é aquele amor, ela que conseguiu socorrer esse espírito sofredor, esse espírito que estava ali na obsessão. Ela conseguiu, porque não é palavras, é que sai do médium, principalmente o orientador, o médium dialogador, o psicoterapeuta, tem que sair do coração dele. E o médium em si, porque a função da mediunidade é o choque anímico. O que é um choque anímico? A alma do médium vai doar a sua vibração, as suas emoções, as suas conquistas espirituais. É como um medicamento para aquele espírito. Mas se aquele médium não é um médium evangelizado, não é um médium que trabalha as suas dificuldades, não é aquele médium que está no esforço, aquele médium que está ali amando, apesar de tudo, ele é fidedigno ao trabalho, ele chora, ele fica chateado, mas ele volta, ele está ali no esforço, ele consegue. Porque médiuns que têm uma cultura, uma faculdade mediúnica fantástica, o espírito liga a ele, o espírito sai mais vazio. O espírito, às vezes, sai mais cheio de conflitos, porque esse médium não tem nada para doar. Então, o choque anímico é a espiritualização do médium, a energia do médium, é o magnetismo do médium. E o médium dialogador, ele vai doar o quê? Amor, é a vibração, não é o conhecimento doutrinário, não é o verbo, o vernáculo dele que vai convencer, não. É o amor. É isso mesmo, Júlia. Deu para entender, Júlia? Entendi, obrigada. Por nada. Há muitos médios enganados e enganadores. Olha a colocação de Manuel Filomeno de Miranda. Enganados e enganadores. Há médios que são enganados pelos espíritos, por ele mesmo, pelos aplausos, pelos os confetes que são jogados em cima dele, pela forma que ele age, e enganadores, engana as pessoas. São aqueles misticadores, aqueles charlatões, aqueles médios que querem ser popstar, aqueles médios que estão ali para vaidade, para buscar aplauso, querendo ser o dono do centro da casa espírita. A última palavra dele, que é ser o médico principal, são enganadores, não é por aí. Neste momento tortuoso do mundo, que em vez de moralmente disciplinar em si, justifica a conduta irregular. É aquele médico que justificando. Eu ouço pessoas dizer, mas eu sou humano. Nós não somos humanos, nós estamos humanos, somos seres espirituais. Isso o Raul Teixeira conta para nós. Eu ouvi uma palestra, tive várias oportunidades de estar com o Raul Teixeira, ao quem eu tenho muito respeito e admiração, e me ajudou muito nesse processo mediúnico. Ele falou que um dia ele fazendo uma palestra, porque ele trabalhou muito novo no trabalho, os companheiros falaram, não, Raul, nós erramos porque nós somos humanos. E ele um dia fazendo a palestra, ele falou que ele encheu o peito na tribuna e falou, nós erramos porque somos humanos. O Espírito Camilo, que é seu guia, apareceu para ele e falou, retifica-se. Nós estamos humanos porque ainda erramos, somos seres espirituais. Então, eu vi as pessoas ficando, mas é muito difícil. Então, com todo carinho, aquele que não está disposto a ser fidedigno,
a disciplinar-se, a evangelizar, é melhor não mexer com mediunidade. Melhor trabalhar no outro setor. Porque a mediunidade, Emmanuel mostra, ela exige disciplina. Porque a mediunidade, ela independe da moral do médium. Ela é uma faculdade. Mas a mediunidade com Jesus é um apostolado. Nós temos que saber, nós temos que amar, nós temos que querer, nós temos que trabalhar, nós temos que disciplinar. Não é só vir em casa espírita, não. Não é só ir, não. Não é só fazer, aí eu faço tanto trabalho. Mas dentro de mim, como é que eu estou? Eu estou mais tranquilo? Eu estou menos egoísta? Eu estou mais calmo? Eu estou mais compreensivo? Eu estou com mais fé, mais tolerante? Eu estou mais humilde? Aí que eu estou evangelizando. Mas se eu não mudei, fico justificar, mas no mundo é muito difícil, entende? Então nós vamos estar enganando e enganadores. Dissociando o medianeiro da pessoa. Isso é o grande problema mediúnico do médico que não conhece. Ele dissocia a mediunidade dele. Não tem como. Médium e mediunidade andam juntos. Não tem como. No dia, aqui na casa espírita, eu sou médium, lá fora eu sou uma pessoa vulgar, uma pessoa descompromissada. Olha como é que ele coloca aqui. Dissociando o medianeiro da pessoa. E alegando que, após a desincumbência do ministério, são criaturas iguais às demais, portanto, com os mesmos direitos, especialmente na conturbada expressão sexual. Olha o que Manuel coloca para nós. Eu saio da reunião mediúnica e eu vou para um bar encher a cara. Não justifica. Mas eu todo mundo... Peraí, não. Eu abracei o apostolado. É melhor eu não abraçar. Porque vou me complicar 2 vezes. Porque nessa situação eu já vou estar complicado. E com mediunidade eu vou estar complicando 2 vezes. Porque eu estou apresentando a mediunidade, a casa onde que eu trabalho, a doutrina espírita, com uma coisa sem comprometimento. Apesar que a doutrina espírita não é o movimento espírita, não são os médios. A doutrina espírita é Jesus, é a mensagem vinda dos espíritos superiores. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que não tem como separar o medianeiro da pessoa. A pessoa que é médium. Eu não tenho como separar meu ouro de mim. A minha fala é de mim. Então, é uma faculdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado, senão nós vamos ser enganados e enganadores. Eu sou enganado a achar que eu penso assim. E estou enganando, sou enganador, porque eu estou vivendo assim, sem um compromisso mais estruturado. Alguma pergunta mais? Mediunidade sem doutrina pode ser comparada a veículo sem freio, avançando na direção do abismo. Olha que interessante essa fala. Mediunidade sem doutrina pode ser comparada a veículo, sem freio, avançando na direção do abismo. O médium que não estuda, que não é espírita verdadeiro, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em domar suas más tendências. Imagina um carro em alta velocidade indo para o abismo. Então, o médium que está fazendo isso, sem doutrina, e está nessa situação. É muito sofrimento para ele. A mediunidade é sempre compromisso de redenção que o espírito assume antes da reencarnação. Olha aí. É compromisso de redenção. É para que eu vou render. O que é redenção? Vou render o quê? Vou mudar o quê? Tem que estar presente. Ela vai me trabalhar. Ela é uma ferramenta que eu achei no mundo espiritual, que os mentores do mundo espiritual me auxiliaram para alavancar o meu progresso, para mim
pagar todas as dívidas morais que eu pratiquei, para me reparar toda a minha expiação. Então, é isso que eu tenho que... E é assumida antes de eu nascer. Meu corpo foi preparado, meu sistema nervoso, tudo foi preparado. O compromisso que eu vou assumir aqui na Terra já foi delineado. Que tipo de mediunidade eu vou ter? Como que eu vou trabalhar? Os espíritos que vão me dirigir, que vão me auxiliar, eles já estão assumindo compromisso comigo, mas a maioria fale. Mas a maioria fale, como disse André Luiz. Isso é sublime e grave compromisso, né? Sublime e grave compromisso. Especialmente aquela que tem expressão ostensiva. Os médiuns ostensivos, eles têm esse compromisso de redenção. Não é o médium que não tem a mediunidade ostensiva. Se ele veio com a mediunidade ostensiva, ele veio para trabalhar. Por isso que Manuel Filomeno de Miranda nos chama a atenção, que abandonar o compromisso mediúnico que assumiu é falta grave. E principalmente o médium ostensivo. Rica de possibilidades para a edificação do bem dos indivíduos. Então, ela é rica de possibilidades para que nós possamos edificar o bem nos indivíduos, em nós e nas pessoas que nós possamos atender. Quem conhece a verdade, assina compromisso com ela, olha aí. Quem conhece a verdade, assina compromisso com ela. Então, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E doutrina espírita é a verdade, espírito de verdade, que ele dá o nome para Kardec. Essa verdade oriunda do mundo espiritual maior, cujo Jesus é o líder desse movimento, desses espíritos nobres. Então, a gente tem que colocar no livro Missionário da Luz, Alexandre coloca que o Espírito de Verdade é Jesus, na fala de Alexandre. É ele que comanda, ele que é o coordenador da doutrina, porque o Evangelho é ele voltando através da imortalidade. Então, se eu estou querendo trabalhar na mediunidade, eu tenho que assumir, eu assinei compromisso com ela. E todo aquele que se identifica com os postulados da imortalidade deve viver de forma consentânea com essa crença. Então, eu tenho que viver, se eu acredito na imortalidade da alma, como que eu vou desesperar perante alguém que desencarnou? Como que eu vou desesperar perante uma dificuldade, uma prova? Eu tenho que identificar com esse postulado, deve viver de forma consentânea. Por isso que tem uma fala do Divaldo, quando perguntou, você acredita na reencarnação? Ele falou, não, eu não acredito na reencarnação, eu vivo a reencarnação. Que bonito. Eu vivo a reencarnação. Quem vive a reencarnação, ele sabe passar, é o bem-aventurado que sofre e que chora. Ele sabe enfrentar desafios, é a separação do ente querido, é uma doença, é um compromisso mais grave, ele sabe da imortalidade da alma, ele sabe que nós vamos encontrar, que não vai acabar, é uma prova que aquela pessoa venceu ou não venceu. Então, a gente tem que observar isso. Como que eu estou vivendo isso? Como que eu estou passando? Então, eu sou espírita ou não sou espírita? Eu sou fidedigno na verdade ou não sou? Então, a minha postura é que vai falar diferente. Ou, do contrário, a sua é uma aceitação falsa. Olha que interessante. Eu aceito, mas não vivo. Uma aceitação falsa, porque eu não assinei compromisso com a verdade. Aí eu aceito a reencarnação, mas na hora que acontece alguma coisa, eu entro em desespero. Eu fico... Eu adoeço, eu quero suicidar, eu quero fazer isso. Espera aí. É uma aceitação falsa, destituída de fundamento e legitimidade. Olha, compromisso nosso espírito, nosso compromisso espírita.
É aí que entra um mistificador e começa a... Fala um pouco mais alto, por É favor. aí que entra um mistificador e começa a botar o médico na... Enganar o médico. Chega um espírito mistificador na reunião mediúnica e fala: eu vou matar a sua família. O médico quase morre. Vou pegar seus filhos. Mas peraí, meus filhos não são meus filhos, não. São filhos de Deus. É Deus que manda. Ah, mas aí, nossa, você comentou, falou que não está acontecendo isso. Peraí, não é assim, não. Agir é uma coisa, reagir é outra. Como que eu vou agir perante uma prova difícil? Eu vou tomar decisões que têm que ser tomadas. E quando eu não tenho condições, eu vou buscar oração, eu vou buscar ajuda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quem falou, Jane? Boa noite a todos. Boa noite. Ô José, hoje de manhã a gente estava estudando na Bíblia, né? O Evangelho de Jesus. Naquela parte em que José de Arimateia leva para Jesus 3 grandes funcionários de Roma, e eles querendo que Jesus apresentasse, mostrasse para eles sinais. Então, agora você falando essas coisas, eu estou pensando que a gente continua fazendo a mesma coisa, porque José de Arimateia, ele admirava Jesus, mas ele ficava só na admiração, ele não adentrava, não aprofundava nos ensinamentos de Jesus, como nós ainda fazemos, né? Por isso que nos impressionamos tanto com os fenômenos, que são para nós sinais, né? E a gente tem que tomar cuidado com o justificativo. Então, lá no Evangelho, no Novo Testamento, está mostrando aqueles que não entenderam. E às vezes nós ficamos, por isso que nós continuamos. Não, peraí, Zé de Arimateia não fez isso, Judas não fez. Então, eu não vou cometer o mesmo erro de Zé de Arimateia ou de Judas. Eu tenho que fazer diferente, porque agora eu conheço. Então, senão nós vamos ficar numa falsa aceitação. Todo mundo fala, mas Paulo, a gente fala de Paulo, mas que dia que nós vamos ter a coragem de Paulo? Então, a nossa ainda é uma falsa aceitação, porque nós estamos tão preocupados, né? Desculpa, eu estou falando que já se passaram 2021 anos e a gente ainda insiste nessa postura infantil, né? Justamente. Da criança espiritual. Porque é uma falsa aceitação nossa. Até que um dia nós vamos passar por provas bem árduas que não tem como evitá-las e nós vamos ter que cumpri-las. Porque o amor, quando ele não consegue nos convocar a ele, ele manda a justiça, que é a lei de ação e reação, para que nós voltemos ao braço dele. Então, a Ediane colocou quase 2000 anos que Jesus esteve aqui. Ainda estão na falsa aceitação. Nós somos muito fariseus, então. Com exceção daqueles que já estão... toda a regra. Tem pessoas que já não estão mais nessa, não. Já adentraram o caminho, já está no deserto, ainda não conseguiu virar pau, mas está nas pegadas do Cristo. Tem muita gente, muita mesmo, dando testemunho fantástico. Isso é muito rico. Obrigado, Jeane. Agora nós vamos... Eu que agradeço. Obsessão. Observando a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. A mediunidade é sintonia. O que é sintonia? Semelhança a um rádio, um canal de televisão, eu coloco naquele canal que eu quero assistir. Se eu quero assistir porque eu gosto. Quando eu não gosto, eu mudo de canal. Eu saio da sintonia. No rádio, eu quero ouvir uma música, eu ponho naquela rádio. Se eu não gosto, eu vou sair daquela rádio. Então, eu tenho que prestar muita atenção. Então, nós temos que... a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. São forças iguais. Eu estou na mesma sintonia. Eu estou ali ligado àquele espírito num circuito fechado. Então, a mediunidade é a mesma coisa. Então, na mediunidade, quando eu vou receber uma entidade, eu vou estar na mesma sintonia. Só que na obsessão,
são equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Hoje é um pingo de sombra, começa assim. Amanhã, uma linha firme de sombra, para depois fazer esse painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes, que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Começa com pingo, que é a obsessão simples, que Kardec coloca no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. E depois, Emmanuel coloca para nós. Aí vem uma linha mais firme, começou a aumentar a vinculação, a sintonia, para depois fazer um painel vigoroso. Aí já é a obsessão totalmente dita. O médium, a pessoa está obsediada. Pois não, Jeane? Jeane? Desculpe, não tinha aberto o microfone, isso aí me cansa. A pessoa, quando está num quadro de possessão, que é o quadro mais grave, ela parece que ela está com transtorno mental, né? Sim, e pode, nós vamos ver mais na frente que pode levar à loucura e outras doenças físicas. Ok, obrigada. Nada. Então, vamos ver o significado de obsessão. É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ele é persistente, ele não cansa. E no livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao nobre espírito como livrar da influência de um espírito inferior ou um obsessor, cansando-o. Quando ele vê que você não cede, ele afasta. Mas quando ele vê que eu aceito o pensamento, a emoção dele ali, ele me abraça, ele vai me abraçando, psiquicamente falando, né, figuramente falando, ele vai me envolvendo no seu manto de treva, vamos dizer assim. É uma ação persistente de um espírito mau, porque os benfeitores não vão fazer obsessão, não vão provocar. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples, como Emmanuel colocou ali, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Olha o que o Kardec coloca, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81, né, buscamos a edição da FEB. Então, a gente observa o que é obsessão. É ação persistente. Eles têm propósito, eles têm projetos, eles vão escolhendo espíritos experimentados para atingir o seu objetivo. Então, a gente tem que aprender com eles, ser persistente no bem. Nós temos que ter uma ação persistente no bem, para que nós consigamos vencer essa sombra, esse painel de treva que ainda existe dentro de nós. José Francisco. Oi, boa tarde, Marisa. Boa tarde, José Francisco. Eu gostaria de opinar um pouco sobre duas coisas com relação à obsessão que estão me vindo aqui no pensamento. Primeiro, que os espíritos não obsediam se não encontrarem em nós a guarida necessária. Então, nós damos a eles os elementos para eles nos obsediar. Nós cedemos aos pensamentos ruins, nós cedemos às más tendências, nós potencializamos essas más tendências que nós temos em nós, os vícios de toda sorte. É aí que ele encontra, então, o terreno fértil para obsediar.
né? Então, a gente fala assim de obsessão, fica parecendo que é só o povo do obsessor que é culpado, como se a gente fosse um processo passivo. Ele chega, obsedia e pronto. Não, não é passivo. Nós contribuímos para que o processo se instale. Então, a gente tem que estar vigilante muito por causa disso. E segundo, é o perigo da autoobsessão. Quando eu vou repetindo ideias no meu pensamento, e vou repetindo no meu comportamento, e acabo me auto-obsediando. E às vezes a gente pensa que está auto-obsediado e pensa que é a influência externa, e não é. Você tem alguma coisa para acrescentar sobre isso? Sim, vamos lá. Pela primeira questão. Olha o que Emmanuel coloca no pensamento vivo. É o equilíbrio de forças inferiores retratando em si. Se é o equilíbrio de forças inferiores retratando em si, é o médio ou é o obsediado o espírito. Para o espírito me obsediar, eu tenho que dar para ele material mental. Porque o pensamento para os espíritos é como a mão para os homens, na colocação de André Luiz. Então, hoje é um pingo de sombra, é uma raiva, é um ciúmes, é a vaidade, é a crítica, é o desânimo, é o ódio. Começa um pingo de sombra. Amanhã é uma linha firme. Ele começa a trabalhar naquele material didático que eu ofereci para ele. Se eu ofereci para ele uma tristeza, uma mágoa, ele vai chegar ali e vai começar a me convencer que eu estou certo. Primeira coisa que eles vão colocar na nossa cabeça. Eles vão trabalhando ali, colocando situações para que eu vou oferecendo mais material mental para ele, mais matéria mental, como coloca, irmão, para depois criar o painel vigoroso. Aí já está instalada a obsessão. Eu aumento o meu problema. Em que sentido? Eu aumento minha mágoa, eu aumento meu vício, eu vou ofertando para ele mais condições dele chegar e manipular-me. Então, são equilíbrio de forças. Quanto mais eu dou, mais ele vai equilibrando o seu propósito inferior com o meu desejo. Porque tem que haver um receptor e um transmissor. Se o espírito do obsessor ele chega perto de mim, ele joga uma ideia, se eu não aceitar, não vai ter obsessão. O que Kardec, os espíritos colocaram para Kardec. Eu canso ele, não aceito. Não aceito essa ideia. Eu estou num patamar mais elevado que eu estou vigilante. Orai e vigiai para que não caia em tentação. Outra coisa que a gente vê é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre o indivíduo. Por que é uma ação persistente? Ele vai tentar me convencer com os seus sentimentos. Ele vai me mostrar que ele está com razão, mas eu não estou nem sabendo quem é. Porque vem pelo pensamento. Ele vai jungindo ao meu perispírito. A auto-obsessão é um processo, é um prato cheio, é um caldeirão cheio para a obsessão. Sobre o quê? Às vezes é o narcisismo, às vezes é a vaidade, é o egoísmo, é alto, é minha. Eu me obsedi, eu achando que a autopunição, a autoestima baixa, o melindre, é a autoobsessão, que é como se disse, é um caldeirão cheio para o espírito. Ele não precisa nem fazer muita força quando eu estou auto-obsediado. Eu estou ali com desamor, eu não confio em nada na vida, eu estou ali numa falsa crença, ele vai chegar perto de mim carinhosamente. É mesmo, José, a vida é muito difícil, meu filho. Suicida, eu aceito, porque eu já estou querendo fazer isso. Porque eu não estou aceitando a vida, eu estou revoltado com tudo, com Deus, com a família. Isso é auto-obsessão. Então, para haver uma obsessão, tem uma auto-obsessão. Toda vez que eu estou no vício, é auto-obsessão.
porque é uma insistência, uma ação insistente de um espírito inferior ao estado que eu estou. Se eu estou na jogatina, se eu estou no álcool, se eu estou na libação, no alcoólica, né, nas drogas, numa vida promíscua, é auto-obsessão. Eu estou ali já doente. Então, eu já estou me obsediando. Eu mesmo já estou buscando para me obsediar. O espírito vai chegar, só vai me dar um toque. Se mata, continua bebendo um pouco mais. Aí, o que ele vai fazer? Vai chegar um viciado, vai me vampirizar. Então, é isso que nós temos que entender. Então, a obsessão e a auto-obsessão, ela é igual. Uma é um espírito querendo obsediar o outro. Outra pessoa mesmo já está se obsediando e vai atrair uma legião, como o caso do jovem de Gadara. José, e em relação à cura obsessiva? Porque perguntaram de Divaldo assim, Divaldo, tira esse obsessor, assim, tira meu filho e põe aonde? Porque não é tirar o obsessor, não é? Na verdade, existe a cura para a obsessão? É a minha pergunta. Existe. Primeiramente, vou lá no jovem de Gadara. Quando Jesus chegou para ajudar aquele jovem, Jesus perguntou, qual o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus ordenou que saísse dele, Legião. Ah? E Jesus disse para ele, vá e não tornes a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Quando um espírito sai e a casa fica vazia, a casa mental, ele traz mais 7 da pior espécie. Vai vir outros espíritos com mais potencial obsessivo, com mais experiência obsessiva. Qual o caminho? Evangelizar-se. Eu gosto muito de Hipócrates, o pai da medicina, quando ele diz, quando queres a cura, você tem que estar disposto a largar aquilo que te adoeceu. Eu tive obsediado, então eu tive que mudar de vida. Eu tive que evangelizar, água fluidificada, paz, culto no lar, largar os vícios morais, os vícios físicos, frequentar a casa espírita, no nosso caso, somos espíritos, tomar paz, fazer o culto no lar, começar a estudar, começar a mudar a forma mental, os ambientes onde a gente frequenta, porque isso muda a vibração, muda a sintonia. Eu não estou dando material para aquele espírito. A cura é a transformação moral. Reconhece o verdadeiro espírito ou o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, pelo esforço de domar as suas más tendências. E pela transformação moral e pelo esforço de tomar as más tendências. Manu. A depressão pode ser estimulada por uma obsessão? Sim, tem depressão obsessiva. Mas a pessoa começou numa tristeza. No livro que nós psicografamos, Quando a Alma Adoece, o espírito Dr. Dias da Cruz, ele fala uma coisa muito interessante, que em todo o processo obsessivo, no processo depressivo, ele viu o agente obsessivo, o agente espiritual, às vezes por afinidade, um depressivo atraindo um depressivo, ou mesmo alguns espíritos que estão querendo vingar da pessoa, levá-la ao suicídio. Por que a depressão ela apresenta um processo obsessivo? Ela vai facultar, porque a depressão, falam os estudiosos, que é alguém que está decepcionado com ele mesmo, com a vida. Ele fica preso ao passado, é o que feriu ele. Então ele fica num circuito fechado, preocupado, me machucaram, a culpa é disso. Ele fica ali o tempo todo. É um prato cheio para os obsessores, eles estão na mesma sintonia. E quando ele não está depressivo, um obsessor chega, um espírito chega ali naquela tristeza, ele vai deprimir aquela vibração da pessoa.
E ela, se ela deixar, ela vai ficar na depressão e pode levar ao suicídio com indução espiritual. Assim. Tipo de obsessão. Simples. Algo não está bem. Começa assim. Então, algo não está bem comigo. Então, eu já abri campo para uma obsessão simples. É o que Emmanuel fala, apenas um pingo no papel. Fascinação, paralisação do raciocínio. Quando eu estou fascinado, eu não raciocino. O espírito cria uma hipnose e eu acredito só nele. Eu posso estar no ridículo, o médium pode estar no ridículo. E o espírito faz uma fascinação que ele não acredita que está fascinado, porque ele já domina o seu campo. A paralisação da razão. Subjugação, paralisação da vontade. Nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, Allan Kardec, no capítulo 23. A subjugação ela pode ser física ou psíquica. Aí a vontade já não é mais o médium obsediado. O espírito passa agora a conduzi-lo de uma forma ostensiva. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E a obsessão de encarnado para encarnado. Aqueles relacionamentos abusivos é a obsessão de encarnado para encarnado. O abusador, ali, a pessoa que quer mandar na pessoa, você não vai fazer isso, ele já é auto-obsediado. É auto-obsessão. E ele está sob o jugo de alguma entidade também, ele já abre o campo. Então, ele é capaz até de matar, ele está fascinado. Ele está fascinado com aquele relacionamento. Quantos falam, eu matei porque ela terminou, eu não dei conta do término, eu não da separação. Então, isso é uma obsessão de encarnado para encarnado. E tem a obsessão de encarnado para desencarnado. É quando nós ficamos o tempo todo perturbando os nossos entes queridos. Chorando, reclamando, eu quero minha mãe, meu pai, meu tio, que ali eu estou obsediando ele, eu não estou dando paz para ele. Eu tenho que deixar ele caminhar. Então, eu tenho que estar prestando muita atenção. E tem a obsessão de desencarnado para desencarnado. A gente vê espíritos que são subjugados no mundo espiritual por essas legiões de espíritos inferiores. Os espíritos inferiores procuram impor constrangimentos à vontade do dominado. Impor constrangimentos à vontade do dominado. Por isso, gente, que temos que tomar muito cuidado com os vícios. Todo mundo viu que a pessoa que viciou começou com o primeiro trago, com o primeiro copo, com a primeira experiência. Eu tenho observado que quando a pessoa vai sair do vício, seja do álcool, seja das drogas, seja o desregramento sexual, da glutomania, há o agente espiritual. Há um agente espiritual ali. Então é difícil. Imagine bem aquelas pessoas que estão ali na Cracolândia. O quanto de vampirizadores estão ali, que são pessoas viciadas. Até aqueles que morrem ali, desencarnam ali mesmo, se não despertar para sair dali, eles continuam usando o crack através do outro, do álcool. Eles estão ali fazendo todo esse trabalho em cima das pessoas. De acordo com o grau desse constrangimento e da natureza dos efeitos que produzem. Pode ser simples, fascinação, subjugação, conforme a conhecida por Kardec. Então, nós vamos observar que Kardec fez essa escala para nós muito interessante, é para nos trazer o grau que a obsessão está. Que grau que essa obsessão está?
Simples, é aquele pinguinho. É um mal-estar, é um pensamento, é uma tristeza, é a raiva, a mágoa. A fascinação é como a gente acha que está com razão em tudo. Eu vou fazer. E na mediunidade, aquele médium que recebe mensagens esdrúxulas, mensagens inferiores, e com o nome de Bezerra de Menezes, com o nome de espíritos venerandos, e ele não acredita. E o espírito tira, afasta ele de todas aquelas pessoas que querem ajudar. Ele fica com raiva da pessoa, ele sai da casa espírita, ele vai fundar um grupo espírita sobre a subjugação desse espírito, que está, esse mistificador, é o que nós estamos vendo às vezes. Trabalho, a gente conhece médiuns que no início era um potencial, era Kardec e Jesus, e hoje está no modismo. São aqueles médiuns fascinados. Nós estamos vendo aí algumas obras espíritas que não tem condições de ser uma obra espírita. Não tem condições. Uma obra espírita séria não tem condições. E uma obra espírita tem que ser séria, porque o espiritismo é sério. Então, ela não é espírita. Se tiver algo que contradiz a doutrina espírita, não é uma obra espírita. Pode ser espiritualista, materialista, não importa que seja, mas não é espírita ou sofista. Então, a gente tem que estar observando. A verdadeira obra ela tem que estar do início ao fim. Se tiver algo que contraria a doutrina espírita, ela não é espírita, não é uma obra boa, pode descartar. Não estou falando de erro de concordância, não estou falando assuntos, porque às vezes a gente está vendo aí espíritos xingando, brigando, atacando o movimento espírita, as pessoas como obra espírita, e não é espírita. A gente toma muito cuidado mesmo. Por isso que a base tem que ser edificada em nós, na nossa cultura. Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis e céu e inferno. Nós temos que trabalhar o principiante espírita, o que é o espiritismo, as revistas espíritas, e depois nós vamos ali para os contemporâneos, Leon Denis, Alexandre Casakovitz, nós vamos ali para Gabriel Delane, nós vamos para Coronel de Rochas, então nós vamos ali estudando, e vamos estudando, cada dia mais chico com essas obras maravilhosas espíritas, Divaldo, Sueli Calda-Chup, a Ivone do Amaral Pereira, a gente vê trabalhos lindíssimos, José Raul Teixeira e tantos outros, tantos e tantos outros companheiros sérios, que são obras sérias. Alguma pergunta, companheiros? Impressionado com a manifestação disso na nossa alteração fisiológica. Tá? Toda a estrutura fisiológica está sendo alterada quando se entra num quadro obsessivo. Porque o pensamento que alimenta as células. Da emoção, algo externo te despertou, gerou uma sensação, a sensação gerou o pensamento gerou vontade. Pode verbalizar, mesmo que não verbaliza, ele joga aquele quanto ali e vai no sistema endócrino e começa a produzir hormônios que vão perturbar o nosso corpo físico. Então, coisa muito séria. Não, a obsessão simples não é simples. Kardec só mostrou o estado que ela está. Na obsessão simples, a criatura é perseguida com tenacidade, olha aí. Então, não é simples. Ela é perseguida com tenacidade, mas ainda ela não permitiu, ela não teve uma aceitação profunda. Ela doou ali aquele pingo, algo pouco, mas ela não aceitou. Ela é perseguida com tenacidade por um determinado espírito do qual não consegue desembaraçar-se. Olha, por que ela não consegue desembaraçar-se? Porque ela está na mesma faixa dele. Semelhante atrai semelhante. Diga o que tu pensas que eu direi com quem tu andas.
há uma nuvem de testemunhas oculta nos espiar. Pode os espíritos influenciar em nossas vidas, nos nossos atos e nossos pensamentos? Muito mais do que imaginais. São eles que vos dirigem na maioria das vezes. Livro dos Espíritos. Então, a gente tem que observar, do qual não consegue desembaraçar-se. Mayra. José, é possível o médium sensível, ele sentir a presença de um obsessor, mas esse obsessor não é dele, tipo, ele está num ambiente onde a outra pessoa tem ali o obsessor rodeando ela, esse médium, é possível que ele sinta a presença desse obsessor? Sim, sim. Às vezes a espiritualidade até permite que ele veja para ajudar a pessoa quando é um médium evangelizado, quando é um médium sério. Quando não é um médium sério, ele pode também ser obsediado. Sim, a gente percebe. Muitos casos, eu falo por experiência própria, às vezes os espíritos me mostram. Olha ali, a gente sente no ambiente, você chega numa casa, você sente aquela presença espiritual, você está perto da pessoa, você vai percebendo, porque o médium, ele capta o pensamento daquele espírito, aquela vibração do espírito. Pode sim. Então, essa obsessão pode ser física, quando os espíritos produzem espontaneamente manifestações ruidosas ou persistentes, através de pancadas, ruídos, transporte de objetos, combustão espontânea. Essa combustão é um calor externo provocado pelo espírito e, às vezes, o colchão começa a pegar fogo. Teve uma vez que o programa de televisão mostrou o colchão pegando fogo com a pessoa. Isso é o processo de combustão humana. O espírito, o elemento, ele joga aquela energia ali na pessoa e dá um aquecimento e dá a combustão, que é o incêndio, o fogo, que é um processo químico, né? Quando não é humano. Há um processo de obsessão, a porta bate. Eu vi uma vez eu e minha esposa, nós estávamos vindo da casa espírita, logo no início, e quando nós chegamos, nós sentimos que alguém estava nos seguindo. E nós não estávamos entendendo e começamos a andar muito rápido à noite, entramos em casa, fechamos a casa, tinha uma escada, nós vimos passos, esmurrou a porta. Eu fui para uma janela, ela foi para outra, da saída e ninguém saiu. Era um obsessor que provocou essa pancada. Então, acontece, a cortina, no início a cortina movimentava, pirex quebrava, era uma loucura quando eu estava presente. Então, era muito interessante. E minha esposa era vidente, ela é vidente, clara evidente, ela via, descrevia o espírito, e eu ficava apavorado, porque eu não era espírita, né? Falei, meu Deus do céu, eu vou casar com uma mulher doida, mas depois que eu vi que doida era eu, paranormal. Então, carinhosamente falando. Então, pode ver sim. Então, ruídos, pancadas. Claro que primeira coisa que nós temos que olhar se a causa é uma causa natural. Talvez uma porta batendo por causa do vento. Não é isso. É quando a gente descarta todo o efeito material. Aí ele é espiritual, igual Kardec. Quando Kardec deu batida lá, mas Kardec não era obsessão, não. Era o guia chamando ele através de um efeito físico. Bateu na parede, ele olhou se era construção, olhou se era alguém. Quando ele não viu, no dia ele perguntou, numa reunião mediúnica, ele perguntou o que acontece. O guia falou, fui eu. Espírito de verdade, fui eu, porque no capítulo tal, no item tal, não está bom para você consertar. É uma chamada de atenção. Pois não, Jane? José, oi. Você já falou isso, mas só para me esclarecer mais. Então, se eu fico persistente e obstinada num pensamento negativo ou num sentimento negativo, eu estou numa auto-obsessão. E aí depois eu posso entrar numa obsessão simples e chegar até uma possessão, né? Sim. Sim. Ok. E já é o pingo que
como Emmanuel coloca aquele pinguinho, que a gente coloca lá um pontinho no papel. Depois pode vir uma linha, depois de um quadro. Conforme o sentimento que eu vou colocando, a manifestação profunda daquele sentimento. Valéria. Boa noite a todos. Boa noite. José, você está falando aí, eu estou me lembrando agora de um estudo que eu estava seguindo uma série de vídeos do Haroldo Dutra Dias, e aí ele falando sobre essa questão do obsessor, e ele contando um caso lá de uma determinada família, e aí ele trouxe essa questão que um outro espírito observando o obsessor perguntou, mas como que você consegue tão fácil? Você tem acesso fácil demais a ele, como que você faz isso? Aí o obsessor explicando para o outro espírito, é simples, é só você focar qual que é o objetivo de vida que ele tem. Você pega o objetivo de vida. No caso desse rapaz, o objetivo dele era acumular muitos bens materiais. Então, ele ficava obcecado por aquilo. Então, tudo que ele fazia era em prol de ter fortuna. E eu achei muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, é o vício, é um pensamento. Às vezes a gente esquece que um objetivo que a gente tem de vida, assim, uma coisa muito, muito fixada, pode ser ali o ponto da nossa queda. E a gente não percebe. Sim, Valéria, é isso mesmo. Porque os espíritos obsessores, o espírito do Humberto Campos, ele conta um caso muito interessante. Eles estavam querendo obsediar um rapaz, uma família. E os espíritos reuniram, o chefe escolheu um dos melhores técnicos em obsessão para obsediar. Passou uma semana, ele chamou o espírito falou com ele assim, pelo amor de Deus, me tira daquele lar que eu estou sendo obsediado. A pessoa estava obsediando o espírito. Nem o espírito mais experiente conseguiu obsediá-lo. Olha para você ver, a vibração da pessoa era mais inferior do que o espírito. E o espírito pediu para sair. O médico está mostrando também esse campo. Outra coisa, o mesmo espírito narrando uma história. Havia um jovem muito dedicado à casa espírita. Ele chegava mais cedo, ele arrumava, ele trocava lâmpada, ele fazia tudo na casa espírita. E os espíritos começaram a incomodar com ele. Vamos obsediá-lo. E certo dia, fizeram vários espíritos, chegaram, não conseguiam, ele não irritava, ele não desanimava, ele não, nada ele conseguia. Um dia um espírito falou, eu sei como tirar ele da casa espírita. Como? Eu notei que ele tem um propósito de ser reconhecido pelas pessoas. Eu notei perto dele que ele falou, eu faço tudo na casa, mas ninguém me reconhece. Eu aproximei dele e falei com ele, ninguém me reconhece. Sai daqui, você não merece isso. Eu trabalhei no ego dele e ele saiu da casa espírita. Olha para você ver o propósito dele. Você falou totalmente. Se meu propósito é a vaidade, eles vão vir. Se é acúmulo de dinheiro, se é a glutomania, se é falar mal dos outros, se é isso, aquilo, qual que é meu propósito? Meu propósito, o que é meu propósito? São meus pensamentos. É meu vício moral. O apego, a pessoa que é acumuladora, era o que? Era acumulador. É um vício. Então, não deixa de ter um vício físico e o vício moral. É um vício moral que ele está adquirindo. Então, a gente vai... O que é moral? É a regra do bem proceder. Então, se estou procedendo mal, é um vício imoral, vamos dizer assim, né? A fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Toda a comunicação é boa, é a melhor, vindo dele. Olha qual que é o propósito desse médium, vaidade.
não ser analisado. Trabalhando na fala de Haroldo, que a Valéria trouxe para a gente um gancho bacana para estar dando uma dica para cada um. Qual que é o propósito desse médium? Ser reconhecido, ser vaidoso. Não é um médium modesto, não é um médium sério, não é um médium simples, como Kardec coloca. É um médium vaidoso. Na subjugação, temos um grau mais avançado de obsessão. Às vezes, o constrangimento é tão forte que é denominado possessão. Kardec não gostava desses termos e explicou as razões, mas rendeu-se ao fato de que, em muitos casos, tudo se passa como se realmente fosse uma possessão. O espírito toma posse. Voltamos a esta asserção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Isso é uma fala de Dona Marlene Nobre, fazendo uma análise dentro de um estudo que ela fez sobre essa passagem de Allan Kardec. Tem casos que a gente vai ver essa subjugação. No livro Grilhões Partidos, nós vamos ver naquela festa de 15 anos, narrado por Manuel Filomeno de Miranda e por Divaldo, quando aquele militar dançava a valsa com a filha e, de repente, a filha dá-lhe um bofetão na face. Era uma subjugação de um espírito que estava querendo ferir o pai e viu nela uma médium, ainda num processo de desequilíbrio. Ela o agrediu, a voz mudou. Eu participei de um tratamento de uma moça, várias vezes, Quando eu cheguei na casa espírita, ele olhou para mim, uma voz rouquinha, a voz de homem. A voz de homem. E a moça tem uma voz suave, a voz dela é muito suave. E ele olhava para mim com aquele ódio, e nós fizemos todo um trabalho. Certa feita, eu fui atender a convite de uma pessoa a uma casa de uma jovem que estava numa obsessão profunda, e eles eram protestantes. Quando eu cheguei na casa, eu estava com o Evangelho segundo o Espiritismo, o mentor falou, não entra com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá dentro tem uns irmãos de igreja. Vamos trabalhar com o Evangelho, com a Bíblia, o Novo Testamento. Quando eu entrei, a médium olhou para mim, ela virou na hora que eu fui entrando, não a conhecia, ela não me conhecia, nem de vista, vamos dizer assim, me viu. Ela foi olhando para mim, me mirou, e aquela voz rouquenha diz, cuidado com esse é um lobo vestido de ovelha. Ele é espírita. Todo mundo olhou para mim, falei, Jesus, já me viu aqui. E a médium foi falando, e eles acharam que ela estava com problema. Aí a pessoa, vamos fazer o culto aqui. Então, nós conversamos sobre o estudo da Bíblia. Como é bom, temos que estudar a Bíblia. Temos que estudar desde o Antigo Testamento até o Novo, para a gente ter material, para entender. A luz da doutrina espírita torna-se mais fácil. Então, nós vamos ver vários casos, já participei de vários casos de subjugação espiritual. Então, nós vamos ver, que há essa substituição. Espíritos perversos que o sofrimento embruteceu. Olha aí, ele torna-se perverso porque ele não soube sofrer. Bem-aventurado que sofre e chora. Sicários da sociedade que não se modificarem ante a derrocada pela morte, dando-se conta do prosseguimento da vida. Continua nas suas nefastas decisões de afligir e infelicitar, comprazendo-se em imiscuir-se nos grupos sociais, fomentando dissensões, ódios, guerras, que lhes faculta embriaguez pelas energias que absorvem,
vampiriscamente em indefináveis fenômenos de obsessões dolorosas. Infelizmente, nós estamos vendo esses grupos radicais, esses governantes déspotas, esses ditadores. A gente vê que ali está um grupo de espíritos das trevas ali, fomentando guerra, fomentando dissensões, ódio, até no seio na política a gente vê muito isso, a gente vê até na casa espírita. A gente vê nos grupos, às vezes, começa dissensões, começa a briga, começa essa influenciação. Quem já leu o livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Do Espírito Norma, por o médium Antonini, né? Que é um médium muito sério de São Paulo, a gente vai observando que era uma casa que tinha uma frequência de trabalhadores com aproximadamente 300 trabalhadores caíram, porque começaram a fazer trabalhos de cura, cirurgias, não sei o quê, e começaram a trazer algo que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Isso é espírito fascínoras, são esses fascinadores que levam os médios a acreditar que tem essa missão, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão fazer apometria, vão fazer tudo um trabalho, vamos começar trabalho que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Tomar muito cuidado, que pode acabar com uma casa espírita. Dessa forma, o número de obsediados é muito maior do que se pode imaginar. Olha a colocação de Manuel Filomeno de Miranda. Não mensurada ou detectada com facilidade. A obsessão campeia desarvorada, arrebanhando multidões de vítimas, que se deixa consumir num como no outro plano da vida. Os discursos de ódio são obsessões. A corrupção é uma obsessão. A pessoa já traz, qual que é o propósito dela? Enriquecer ilicitamente. Os discursos de ódio, a violência, tudo tem as companhias espirituais, como coloca ali, que eles trabalham nas instituições, trabalham nisso, provocar guerra, provocar miséria, provocar fome, dor, tudo isso. A gente tem que ficar muito atento. Uma coisa que eu vou falar para vocês que vai parecer interessante, na hora de votar, nós temos que fazer uma oração. Porque senão alguma entidade pode estar a favor daquele candidato, daquela equipe, para liberar algo para trazer a imoralidade para o planeta, a fome e a miséria. Tem que tomar cuidado. Aí eu vou ali porque tem que ser, porque eu não gosto desse, e de repente nós temos que ver qual que é o projeto de vida, o que ele vai trazer de moral. Aí ele vai liberar isso, ele vai liberar aquele interesse pessoal, porque eu não gosto de outro. Cuidado. Aí depois nós vamos ver a tragédia que acontece, porque há uma fascinação nos discursos, a hipocrisia, mentiras. Então a gente toma muito cuidado, baseado nisso. Não estou fazendo discurso político, eu estou falando é que eles miscuem nos grupos sociais, fomentando dissensões, ódios e guerras. Tá? Que ele faculta a embriaguez. Nós estamos observando a liberação do aborto, a liberação das drogas, a liberação da pena de morte, a liberação do armamento, a liberação disso, a liberação daquilo. Nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso quadro social. Os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que imaginamos, que Kardec coloca. Então, já que nós estamos aqui como espírito, nós temos que estar pensando bem. O que eu vou fazer? Pois não, Jane? Duas coisas que eu pensei. Primeiro, que vai ser muito bom o dia em que os hospitais, em que os doentes estiverem internados, puderem olhar para essa questão também das obsessões, né? Como o Hospital Espírita André Luiz,
que tem as reuniões de desobsessão para os pacientes internados, né? Uhum. E uma outra coisa que eu lembrei foi do livro do Divaldo que eu li a respeito dos espíritos que querem tirar Jesus da face da terra, como eles estão obsidiando principalmente nós espíritas, né? E também, Giana, nós estamos vendo isso já em alguns países. Matando os cristãos, queimando eles, fechando as igrejas. Se nós ficarmos aplaudindo, daqui um dia vai vir para a doutrina espírita também. Já tem um discurso que uma pessoa ligada à religião não pode candidatar. Já está começando, uma coisa simples. Então, a gente está olhando por que uma pessoa que tem religião não pode? Pode sim. A partir do momento que ela conseguir trabalhar muito bem isso. Um exemplo. Então, eu estou trabalhando dentro disso aqui para a sociedade. Peço licença, não estamos falando nada de política. É apolítico, vamos dizer assim, apartidário, nada disso. Mas nós vemos que nós estamos num contexto social. Nós fazemos parte disso. Então, no livro, desse novo livro do Divaldo, no rumo do planeta, né? Da regeneração. No rumo ao mundo de regeneração. Então, nós estamos observando que ele coloca lá, ele trata da ciência, da filosofia, da religião e da política. Lá ele fala de política, mostrando o cuidado. Será que Manuel Filomeno entrar nesse campo? Então, agora é que eu estou vendo isso aqui. Essa fala de Manuel Filomeno de Miranda, novamente, mostrando a obsessão que é feita na sociedade. Como a nossa amiga de Valadares colocou para nós, que a gente dá material. Como a Valéria também colocou para nós, qual que é o meu propósito? Eu estou entrando num tal, qual que é o meu propósito de vida? Aí eles vão atuar. Organizam-se esses espíritos, deixa eu ver, que acho que eu pulei, deixa eu ver. Dessa forma, o número é muito maior, né? Não mensurado ou detectado com facilidade. A gente não detecta com facilidade a obsessão, não. A obsessão campeia desarvorada, arrebanhando multidões de vítimas que se deixa consumir num como no outro plano da vida, aqui e no mundo espiritual. Fala os espíritos superiores que na psicosfera da Terra tem aproximadamente 20 milhões de espíritos na psicosfera da Terra, desencarnados. Só para vocês analisarem aí com carinho. Organizam-se esses espíritos mais cruéis em grupos hediondos. Olha que interessante. Organizam-se. E nós somos desorganizados. Infelizmente, a maioria, com as exceções, são desorganizados. Eles organizam-se, esses espíritos mais cruéis, em grupos hediondos, nos quais aprimora métodos e técnicas de que se utilizam para afligir, aprisionar e explorar aqueles que têm o desejo de ser-lhe vítima. Olha, organizam, aprimoram, eles estudam as técnicas. Muitos espíritos conhecem o espiritismo mais do que nós. Eles estudam para tentar nos enganar, principalmente os mistificadores. Eles estudam como essa mensagem e colocam uma inverdade ali, e o médium, o grupo desavisado, aceita como uma mensagem linda. Desculpa a fala, mas a gente é preguiçoso para poder... O Lucas falou que nós somos preguiçosos para organizar, para preparar. Eles aprimoram métodos e técnicas. Tem casa espírita que tem 100 anos, do mesmo jeito. José, se Fala. esses espíritos... Pergunta mais alto, Manu, o pessoal está doido para te ouvir. Se esses espíritos malignos, digamos assim, estudam a doutrina espírita, o que faltam para eles se espiritualizarem? Eles estudam. O que a Emmanuel colocou lá? Eles têm a falsa crença. Emmanuel não, Emmanuel Filomeno. Falsa crença.
Eles só intelectualizam. Como muitos de nós, só estudam a doutrina espírita, mas não praticam. Eles só conhecer para quê? Qual que é o intuito? Eu vou conhecer a ciência para quê? Para me praticar aborto. Você está me entendendo? Eu vou conhecer a psicologia aqui para me enganar as pessoas. Um exemplo, dentro do mal disso aí. José, mas isso é muita generalização. Porque eu tenho que estudar a fundo uma coisa para poder, de fato, conhecer. Eu não estou conhecendo, eu conheço superficialmente nesse estado, não? Não, mas você pode conhecer profundamente. Tem pessoas que conhecem tudo, mas não praticam. Olha o que nós psicografamos uma obra que não é fazendo merchandising. Dentro da obsessão, é uma obra que está muito moderna para os dias de hoje. Luz na Sombra. O espírito Marta Figner, ele coloca num diálogo com o seu pai, irmão Jacó, lá no mundo espiritual, né? Ele conversando com ele, e ele fala assim: eu vejo hoje na Terra o cérebro, o intelecto, ele está igual um oceano caudaloso, um oceano cheio, mas o coração de sentimentos nobres, de evangelho, está mais vazio do que o açude em época de seca. Então, eles conversando, ele, Bezerra de Menezes, todo mundo conversando sobre o momento que nós estamos passando. Então, a gente estuda muito para mostrar conhecimento, mas e a vivência? Olha lá Calderora falando, eu conheço, mas a irmã Cipriana ama. No mundo maior. E ele já era um espírito dentro do trabalho do bem. Então, eles organizam, eles trabalham com o intuito do mal. Do mal. José Francisco, eu fiquei aqui matutando comigo mesma. Eu gosto disso. A questão do processo obsessivo de encarnado para encarnado e até de forma coletiva. Quando os psicólogos, os sociólogos, os antropólogos estudam comportamentos humanos para poder induzir as pessoas a consumir determinada coisa, determinado produto, né? E atrai essas pessoas com algumas imagens, né? Isso faz um efeito de sentido no cérebro dela, no espírito dela, na mente dela. Então, isso é uma coisa para a gente pensar também. Se a gente não tem um espírito crítico para distinguir quando é que uma propaganda, um anúncio, determinada ideia está sendo jogada na mídia, com que intenção? Se não é realmente de obsidiar, para que você passe a agir como eles querem que você haja. Porque é isso que o obsessor quer. Ele quer te influenciar a ponto de você fazer o que ele quer e não a sua vontade. Não é assim? Marisa, muito obrigado. Belíssimo exemplo que você está dando. O jovem nosso está sofrendo isso. Quem tem filho jovem observa. Eles estão chamando a geração cristal, que quebra à toa. E a geração de ferro são as nossas, que já está acabando. Já está indo embora. A gente observa que tudo para eles pode, mas nem tudo convém, como disse Paulo. Que tudo pode, hoje não sei o quê, não sei o quê, não sei... É tudo, mas é justamente o que eles seguem esses líderes carismáticos, simpáticos e não evangelizados. Isso é uma verdade. Nós estamos vendo discursos aí perigosos e as pessoas aplaudindo, perigosos, e está tendo adesão de encarnado para encarnado. Mas por trás disso, olha a entrevista que Divaldo Pereira Franco deu. Ele colocando quantos espíritos das trevas reencarnaram aqui no Brasil na política para continuar a sua pugna, o seu trabalho, a sua perseguição das trevas. Eles têm facilidade de escolher líderes para reencarnar. O Divaldo também fala para nós que quando Ismael conversou com São Luís,
o rei da França, esse espírito luminar, que a gente vê na doutrina espírita, aí no livro dos Espíritos, São Luís, ele pediu para trazer o espiritismo aqui para o Brasil. Ele falou que sim, mas ele precisava de uma ajuda, porque tinha aproximadamente uma faixa de, acho que, se eu não estou equivocado, uns 15 milhões ou 2 milhões, tinha um número de milhões de espíritos que estavam revoltados ali com aquele momento de Napoleão, aquele momento ali que deu errado, ele estava com ódio, e eles vieram para o Brasil para reencarnar. Então, a gente está vendo o que está vindo. Quando Ismael pediu para trazer a árvore do Evangelho aqui para Jesus, Jesus falou, vou levar a Palestina toda. Leva o povo também. Então, olha o Brasil. Sem, por exemplo, sem crítica, sem nada, o Brasil hoje é um hospital psiquiátrico de Jesus para curar os nossos pensamentos. Qual ocorre na Terra, e nesta escala menor, as sociedades que controlam o crime e o vício no além são responsáveis pelas congêneres do planeta. Olha que interessante. Qual ocorre na Terra? E nesta escala menor, as sociedades que controlam o crime e o vício no além são as responsáveis pelas congêneres no planeta. Eles são médios, eles são quase os mentores das pessoas que têm essas ideias, das trevas. Ajuda a fazer esses planos. Porque eles não querem, muitos sabem que vão ser exilados, mas eles querem atrasar esse exílio. Sendo que alguns dos seus chefes e condutores são procedentes das originais, aquelas que permanecem na realidade inferior. E eles estão encarnados aqui na Terra, na política, na ciência, em todo quanto é lugar. São médicos do mal, então. Olha o que ele colocou. Tá, mas o negócio o que eu percebo é que eles querem que o atraso permaneça. Mas a causa disso aí? A causa disso, muito bela a sua pergunta. Qual que é a causa? Nesse momento de transição planetária, Jesus está permitindo, com a última chance, que todos os espíritos que tinham séculos, quase milênios, que não reencarnavam na Terra, deixando todo mundo vir com a última oportunidade. Muitos já são exilados, para que eles aprendam, que eles aproveitem esse momento do Evangelho na Terra, de solidariedade, que nunca houve tanta solidariedade na Terra como nos dias atuais. É um voto de misericórdia. Justamente, é o voto de misericórdia. Mas muitos continuam do mesmo jeito, reencarnam para perturbar, vão ser exilados. Senão não há progresso, tem que tirar, quando alguém comete um crime, ele não vai ser preso. Claro que não estamos falando de uma prisão daquele modo, né? Ele vai ser levado para o mundo mais inferior da Terra, que é a Terra, como aconteceu com os exilados de Capela. Pois não, Jeane? José. Oi. Eu escuto muito no consultório pessoas que estão adoecendo pelos acontecimentos atuais, né? Uhum. Pandemia, guerra no Afeganistão, a morte dos cristãos. Aí eu peço essa pessoa para ela mudar o olhar dela, o foco. E aí eu trago como exemplo uma Fraternidade Sem Fronteiras, que hoje representa para nós um oásis no deserto da transição planetária, né? Porque são posturas de amor. Jean, não só elas, a Fraternidade Sem Fronteira. Há muitos trabalhos belíssimos junto com eles. Tem trabalhos fantásticos, talvez em menor proporção, mas que atende. Então, tem muito trabalho bacana. Bem orientado, segundo a psicóloga espírita cristã. É isso aí, está de parabéns. Mudar. Agora, aquelas pessoas que ficam o dia inteiro na televisão, vendo política, vendo catástrofe, estão sendo obsediados. E já está na alta obsessão. À noite ele é levado no mundo espiritual, eles trabalham com eles para eles serem os divulgadores das tragédias. E estão adoecendo profundamente. Elas estão praticando a autossabotagem também, né?
pouco mais alto, Lucas. Eles estão praticando a autossabotagem também, né? Sim. Procrastinando a sua felicidade, vamos dizer assim. Crestando nas próprias mãos a felicidade. Isso, crespando, como disse Emmanuel, né? Emmanuel, espetáculo. Compreensível que a fúria dos seus mantenedores volte-se contra todos aqueles que dedicam ao bem. Esses espíritos vão atacar toda pessoa do bem. Chico sofreu, fulano sofreu, olha de volta o que o Máscara fazia. Máscara de ferro, como que ele perturbava. Então, eles vão, com a fúria dos seus manos, eles têm pessoas que vão nos atacar, contra todos aqueles que dedicam ao bem, que luta contra o crime e a hediondez, particularmente os espíritas sinceros, que têm a tarefa de promover a sociedade, preparando melhores dias para a humanidade do porvir. Olha a fala de Manuel Flamengo de Miranda. Espíritas sinceros. Então, tem espíritas que não são sinceros. Aquele que não permitiu o evangelho modificar. Então, nós que estamos... Aqueles, melhor falando, aqueles que estão na luta aí para um mundo melhor, principalmente os espíritas, eles são perseguidos arduamente. Mas Jesus e os espíritos superiores estão com eles. Então, eles não vão sofrer, como se diz, sozinhos. Eles têm todo um apoio para passar só aquilo que ele tem que passar. Só aquilo que tem que passar. E também não podemos vulgarizar o mal. Aqui nós estamos fazendo um estudo sério. Então é diferente. Então nós temos que observar que no livro dos médiuns, Kardec pergunta ao espírito nobre: pode os espíritos inferiores fazer uma substância venenosa que, se uma pessoa ingeri-la, pode morrer? Ele diz: pode, mas Deus não permite. Então, tudo tem um limite. Como está no livro Brasil, Coração, Pátria do Evangelho. Quando Jesus fala aí com Ismael: o meu plano será cumprido. Além da política, meu plano será cumprido. Então, a nossa meta vai cumprir. Então, o Brasil será a pátria do Evangelho. O Brasil não vai ser potência em riqueza socioeconômica. Vai ser pátria do Evangelho. E vai ajudar o mundo. Então, é isso que nós temos que entender. Nós vamos achar que essa potência vai ser o país mais rico do mundo. Ele já é mais rico. Mas a maior riqueza vai ser a exportação do Evangelho na conduta dos brasileiros. Da mesma forma, age contra os médiuns, que são os instrumentos da revelação desses antros de vergonha e horror. Eu vou pedir vocês para colocar uma experiência. Quando eu estava psicografando o livro Luz na Sombra, que relata o plano do mundo espiritual inferior, que o espírito que substituiu o Gregório, do livro Libertação, foi uma coisa muito árdua para mim ver aquela cena que era levado para mim psicografar esse livro, Luz na Sombra, da Marta Figner, que mostra com detalhe os planos das sombras. E eu achei muito interessante quando um espírito, que é quando ele é chamado, como se diz, o assessor desse líder, ele fala: olha, para a gente implantar o nosso plano na Terra, que eles pegaram as 4 verdades de Buda e mudaram, que é o poder, o narcisismo, o dinheiro e o sexo, que eles vão implantar aqui na Terra numa voragem muito grande, numa sede muito grande. Narcisismo, poder, o sexo e o dinheiro. E a gente está vendo isso aí. Então, um dos espíritos falou assim com ele. Ele é considerado com relações humanas das trevas. Olha, ele é estudioso, muito conhecedor. Ele falou: já sei onde nós vamos atuar, com os jovens. E o que eles estão conseguindo?
Começando com os jovens. As pessoas costumam acreditar muito nessas teorias da conspiração, costumam construir essas ideias de que a ciência está errada, que a ciência está fazendo ciência, fazendo aquilo, que existe uma verdade certa, coisa do tipo, né? Um conhecimento que não é mutável, né? Que tem condição de mudar, enfim, permanece na ignorância. E aí, o que acontece? Se elas tivessem esse repertório que você acabou de citar agora, basicamente é isso que elas precisam entender. Não é uma ação de agora, é uma ação que tem acontecido, que vem acontecendo, né? Uma ação que está sendo estabelecida, porque eu estou aceitando, porque nós, como um todo, estamos imersos nesse caos. Lucas, tem muita gente fanático por líderes. O que acontece? Eles não param para pensar. Tudo que o líder falar, ele aceita, porque ele não estuda. Nós estamos vendo aí nos dias atuais o não tomar vacina, que entra aqui, que a vacina tem isso, tem aquilo, que loucura. Olha que interessante isso aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não abraçar essa causa. Então nós temos que abraçar a causa do Evangelho. Qual a proposta desse líder? O que está trazendo? Seja na música, seja na arte, seja na cultura, seja na doutrina espírita, que ele coloca o verdadeiro espírito, o espírito sincero. A gente tem que ouvir aqui. Olha aí, são instrumentos, revelações dos atos de vergonha e horror que os médios trazem, tentando explorá-los psiquicamente, desmoralizá-los para desarte, anularem o efeito de suas informações libertadoras, levando ao ridículo. E eles põem pessoas, às vezes, subjugadas por eles para levar o médium à bancarrota. É muito sério isso aí. José. Oi. Desculpe. Não precisa lá desculpar. Me veio uma pergunta aqui. Um espírito enlouquecido no plano espiritual, esses grupos de obsessores podem pegá-lo e colocá-lo perto de uma pessoa para poder desequilibrar essa pessoa também? Se ela tiver ligação com ele, isso é sintonia. Se ela tiver um material mental, como Valéria disse, se ela tiver esse propósito, sim. Levar ele à loucura mesmo. Ok, obrigada. A campanha sórdida contra a mediunidade dignificada e os médios responsáveis, promovida pelas entidades obsessoras, é ostensiva e vem de longa data, incessante e sem quartel, agressiva e sutil. Olha o que passou Paulo, olha o que passou os apóstolos. O que mais pegou isso foi a obsessão. Quem crucificou Jesus foi o mundo espiritual, os obsessores. Hanan, na hora que aquele líder, aquele fariseu, doutor da lei, gritou para Barrabás, então ali está na obsessão. Doutor Bezerra de Menezes tem uma mensagem lindíssima através de Divaldo Pereira Franco, que fala que hoje nós estamos vivendo uma obsessão coletiva e individual, como na época do Cristo em Roma, como Roma sofreu. E a gente está vendo que é verdade. Então, eles fazem campanha sórdida contra a mediunidade. Eles fazem grupo para pegar os médios sérios, mas Jesus não permite. O médium, como disse João de Anjos, nós só pagaremos o que devemos, só seremos experimentados nas nossas fragilidades. De 100% das nossas preocupações, somente 10% vão acontecer e de forma diferenciada. Fala João de Anjos para nós. Então, eles tentaram Jesus, eles tentaram até perturbar Jesus, então uns foram muito audaciosos. Olha que interessante, quando um médium ou outra pessoa qualquer, particularmente sensitivo,
cai-lhe nas urdiduras, estuam de júbilo, e se crê fortalecidos para continuar o louco afã, que determina por enredá-los a eles próprios, obrigando-os ao despartamento, à reencarnação. A misericórdia divina vem e reencarnam eles. Que maravilha isso aí, né? Então, eles vão tentar de tudo quanto é jeito. E quando um médium tomba, seja no escândalo, ou abandona tudo, vai para uma religião, começa a pregar contra, eles ganham forças. Está no livro Nas Trilhas da Libertação. Jeane, pode continuar. Ô José. Oi. Esses espíritos ainda continuam reencarnando na Terra? Sim. Quando é que eles vão parar de reencarnar? Quando a regeneração começar com mais ostensividade. Ok. Assim falam os espíritos novos, né? Muitos já não estão reencarnando, não. Muitos já estão sendo exilados. Aqueles que realmente praticam o mal por amar o mal, infelizmente. Por gostar do mal. A ação mental de um agente sobre o outro indivíduo, se este não possui defesas e resistências específicas, termina por perturbar-lhe o campo perispiritual. Ora, se ele não tiver uma resistência moral dentro do Evangelho, termina por perturbar-lhe o campo perispírito, abrindo brechas para a instalação de várias doenças ou absorção de vibrações negativas, gerando lamentáveis dependências. Olha o que causa isso. Ainda consideremos a técnica dos espíritos obsessores, mais impiedosos, que se utiliza de intermediário para suas cruéis reivindicações, controlando-os mentalmente, induzindo-os à agressão aos viajores carnais. E teremos um elenco expressivo de obsessões que excedem o quadro tradicional da perturbação mais conhecida e trabalhada, que é a de um desencarnado sobre o outro encarnado. Eles utilizam pessoas doentes para nos agredir numa hipnose, como aconteceu com o Divaldo Pereira Franco. Karine? Pois não, Karine? Pode falar, Karine. Boa noite para todo mundo. Bom estar aqui com vocês. Na verdade, a minha pergunta era em relação ao slide anterior. Sobre a Terra já está passando por esse processo de regeneração de uma forma até mais... a gente consegue sentir, perceber, vivenciar esse processo. E ainda assim, esses espíritos que a Jane perguntou continuam reencarnando. A minha questão é, por que essa necessidade ou essa permissão, já que a gente está num processo de regeneração, que a gente já consegue perceber muito mais do que algumas décadas atrás? É a mesma oportunidade que nós estamos tendo, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Então, eles estão tendo uma oportunidade para reencarnar. Mas eles, vamos dizer que a pessoa está na dependência de uma matéria. Se ele não passar, ele vai ser reprovado. Então, está dando a oportunidade, porque o amor cobre a multidão de pecados. Deus é amor. Então, não justifica, não dá oportunidade para eles. Porque eles vão despertar. Não tem como falar, Deus é ruim, foi Deus que me castigou, como a cultura da lei de Talião. Está dando a oportunidade para eles, está dando todo um processo. Muitos nascem em famílias espíritas, muitos nascem em famílias religiosas,
pais e mães de bem para ajudá-los. Agora, se eles, por opção, cair, eles vão ser exilados. É diferente. A pessoa não pode ser expulsa de um colégio, de uma escola, sem ter razão. Então, a gente tem que estar observando isso. Ok, obrigada. Por nada. A mente que se fixa sobre outra, sendo portadora de carga predominante. Olha que interessante. Qual carga que vai predominar? Sobrepor-se-á, passando ao comando. Se o espírito obsessor ele tem a mente com a carga predominante, ele vai dominar com mais facilidade o obsediado. A energia deletéria de que se constitui bloqueará o campo de equilíbrio da vítima ou o destroçará, forçando a instalação de germes e vírus destruidores, ou transmitindo, em outros casos, os sintomas das enfermidades que levaram ao hospedeiro à desencarnação. Olha como é que intoxica. É como aquele cipó parasita, vai sugando, se não tirar no início da árvore, suga a seiva, a árvore seca e morre. Atacando o órgão correspondente e contaminando com a mesma doença. Ele é doente, ele tem toda aquela carga, então a pessoa, às vezes, ele tem ali um órgão com um pouco de deficiência, com mais fragilidade, ele potencializa aquela enfermidade, mas é a pessoa que permite. Nós vemos no livro O Mundo Maior, aquele caso que a pessoa estava quase morrendo no hospital, tirou o obsessor, porque o obsessor aceitou com o trabalho de Calderaro, André Luiz e irmã Cipriana, a pessoa curou. Nem toda doença é doença física. Ela é provocada por obsessão, mas tem a matriz. Tem ali o órgão correspondente e contaminando com a mesma doença. Que interessante, né? Eu pensava que uma doença dessa seria para evangelizar. Para evangelizar a pessoa, é para despertar. Karine. Oi. Esses germes, parasitas, esses micro-organismos infectantes que vêm que acomete e adoece esse órgão, fragilizar. Isso a gente está considerando que essa pessoa que está sendo obsediada, ela tem algum dos órgãos, algum dos sistemas já fragilizados. E se essa obsessão começar a ocorrer em uma pessoa que todos os sistemas estão funcionando de forma harmoniosa, a obsessão pode adoecer algum desses sistemas, e aí sim esses parasitas focar mais no sistema ou no órgão que está adoecendo por causa da obsessão? Olha que interessante, mas se a pessoa não é doente, não tem como. Mas pode levar à loucura, pode levar a outra perturbação. Não, às vezes, uma doença. Às vezes eu tenho um problema de fígado, ele pode aumentar, colocar essa energia doente ali, com uma proliferação. Porque a obsessão não é diretamente no órgão, é na minha mente. Ele vai me deixar no estado que eu vou parar de orar, eu vou ficar com raiva, eu vou aumentar essa carga emocional doentia. Nós temos que entender isso. Ele começa na mente, no pensamento, e se ele tiver a força mental, a predominância, ele vai sobrepor sobre o comando do outro, que já é subjugação física e psíquica. Ok. Então, esses pensamentos que a obsessão pode induzir, ele vai trazer uma disfunção, primeiro, neural ou psicológica, afetando a imunidade, e aí sim a doença. Isso. Okay. Então, vamos ler essa aqui para a gente findar.
a energia deletéria de quem construi bloqueará o campo de equilíbrio da vítima, ou destroçará. Nós já levamos, forçando a instalação de germes destruidores ou transmitir em outros casos sintomas de enfermidade que levam à desencarnação. Sintomas. Atacando o órgão correspondente, contaminando com a mesma doença. Tá? Então, vamos ver. Essas obsessões físicas, muitas vezes, tomam o corpo mais amplo e vigoroso em processo de cegueira, mudez, surdez, paralisias diversas, por interferências de onda mental prevalecente sobre o corpo debilitado. Quantas vezes que Jesus falou, espírito mudo e surdo, ele curou e era obsessão. Eu te ordeno que se afasta desse. Então, gente, a coisa é muito séria, por isso que eu trouxe esse estudo para nós, para a gente fala de obsessão, a gente acha que é aquele incômodo. Olha como chega a determinado grau. Olha outro mais. Eu vou pedir vocês licenças, eu vou mais um pouquinho, sobre a gente está acabando já, tá? As úlceras gástricas e duodenais. Além das gêneses acadêmicas conhecidas, alguns distúrbios cardíacos e hepáticos do aparelho digestivo em geral têm procedência nessa terrível, contínua emissão de fluidos enfermiços que se infiltram nos órgãos, que atacam e lhes descompensa o ritmo celular funcional, provocando-lhes degenerência. Então, nós vamos ver aqui como que começa. Tudo como Emmanuel coloca, como um pinguinho, um ponto. Aí vem uma linha, pode colocar um painel e nos levar ao adoecimento. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Se tiver alguma pergunta, podemos ainda responder. Se não tiver... Ele fala, por isso que os hospitais deveriam ter reuniões de desobsessão. Com certeza. Então, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, aqui nos encontramos, Senhor, para lhe agradecer pela oportunidade bendita desse estudo que a doutrina espírita nos fornece, por esses médios dedicados, por esses espíritos nobres, começando com Kardec, que teve a coragem de codificar essa verdade para nós. Proteja esses trabalhadores devotados e nos ajude, Senhor, a sermos fidedignos à doutrina espiritista, a viver o Evangelho, a ter coragem de suportar todas as agressões do mundo, sem fugir dos nossos compromissos, porque sabemos que o Senhor está conosco, como nas pegadas da areia, o Senhor vai nos carregar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. Essas últimas lâminas ou slides foram todas elas tiradas do livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Sensacional esse livro. Ele trata da holística. Muito obrigado.